Esperava, então, começar a melhorar agora, mas logo de cara, aquelas previsões otimistas de crescimento, bem antes de aparecer a crise e a pandemia, eram no sentido de que o país cresceria 2,5% nesse ano. E, na realidade, a coisa já estava projetada para 1% em pouco tempo. E aí entra essa perspectiva para o ano ruim, e aí entra o coronavírus, que não estava nas previsões de ninguém. Então, o mundo todo está afundando, todos, sem exceção. Talvez a exceção um pouco seja a China, mas assim mesmo ela vai ter alguma perda em relação ao ritmo que ela havia tendo, que era muito alto, da ordem de 6, 7% ao ano. Pois é, Amir. A gente está acompanhando aqui a respeito do avanço da pandemia no mundo inteiro e também principalmente no Brasil, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, insiste em se manter na contramão e de uma forma até solitária contra todas as medidas que vêm sendo tomadas, como a gente já vem conversando aqui nas últimas semanas. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, foi ao Fantástico, o programa de maior audiência da TV aberta, transmitido para mais de 140 países do mundo inteiro, e se posicionou, ele, ministro da Saúde, num campo oposto àquele que vem sendo ocupado pela presidência da República, ou seja, por sua chefia. Ao mesmo tempo, o noticiário também nos informa que Paulo Guedes já informa que, se o isolamento persistir até julho, ele prevê uma queda de 4% provavelmente no PIB, já tentando alavancar uma boa de uma desculpa para justificar o fracasso do plano econômico que vem sendo desenvolvido desde o ano passado. Como é que você vê essa conjuntura toda, Amir? Bom, é fácil mais ou menos a gente entender as posições que estão sendo divulgadas, tomadas aí pelo presidente, pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Economia, né? Historicamente, os presidentes conseguem se reeleger ou eleger os seus escolhidos sempre quando a economia está indo bem. A população está satisfeita, tem emprego, os salários estão sendo corrigidos, há uma satisfação generalizada na sociedade e a população não quer arriscar com aventuras, escolhendo outra pessoa, já que aquela está dando certo. Então, conservadoramente, ela acaba sufragando, né, o candidato que está, vamos dizer assim, obtendo sucesso na economia. A gente viu isso aqui no Brasil de uma maneira muito clara, com o Sarney, quando ele começa a falhar nos planos, ele despenca na aceitação popular, né? E isso a gente viu com o Fernando Henrique na crise, a gente viu com o Collor, enfim, a gente está vendo com o Bolsonaro. Na época da campanha, saiu na mídia que o Guedes convenceu o Bolsonaro que devia, no primeiro ano, fazer coisas mais antipopulares, como a reforma da Previdência, para depois, então, nos anos à frente, a economia começaria a crescer e estaria garantida a reeleição do Bolsonaro. Ele entrou nessa, embarcou nessa, porque realmente fazia toda a lógica e as coisas começaram a se comportar semelhante a essa previsão, só que de um jeito um pouco pior do que o próprio Bolsonaro imaginava. Ele começou a apertar de compensar um pouco, porque ele despencou demais nas pesquisas e era o presidente mais mal avaliado, com poucos meses de governo. E no primeiro ano ele ficou na rabeira dessas pesquisas. Pois bem, com essa situação, há o temor agora do Bolsonaro de que ele não vai conseguir se reeleger. Essa é o principal foco político na questão. E aí ele está realmente fazendo de tudo para que a população volte logo ao trabalho, porque o desemprego tenderia a crescer e a economia a murchar. Mas a ciência, ela não pode ser contrariada. A ciência, ela é implacável. Ela é a realidade. Ela mostra as coisas, por mais que você não goste, ela mostra realmente como as coisas são, de fato. E, de fato, você não tem outra forma de combater uma pandemia com essa intensidade que ela existe no mundo todo, senão com o isolamento. Estados Unidos, que foi no sentido oposto, como Bolsonaro está tentando, ele, depois de uma semana e pouco, com a escalada das mortes, voltou atrás. Milão também, o prefeito lá, ele desprezou a propagação da crise como alguma coisa mais séria, mas logo
teve que voltar atrás. A França, a Espanha levaram mais tempo para também tomar decisões. A gente viu, está vendo o que está acontecendo. O Japão foi um dos últimos também a entrar nisso e também nós estamos vendo o que está acontecendo. E o Japão, no caso, é um dos países que está botando mais dinheiro, principalmente em programas governamentais, já com 8% do PIB gastos só em programas governamentais, fora outros tantos. Mas, enfim, o fato central é que se você relaxa nessa fase de ascensão do contágio, deixando a população voltar ao trabalho, uma população não tem carro, ela vai nos transporte coletivo, apinhado, né, de gente. E os contágios vão se dando. Não é só no trabalho que você procura manter uma certa distância ou alguns cuidados. Você pode perfeitamente se infectar. E aí você leva para casa e muitas vezes você não toma as devidas cautelas e assim mesmo você começa a repassar esse contágio à sua família. E aí, em vez de você ficar uma semana, ou um mês ou 2 meses em isolamento, você é obrigado, pela ascensão do impacto da pandemia, a ficar 4, 5, 6 meses. Esse é o risco. E se você ficar 4, 5, 6 meses, o PIB cai muito mais. Muito mais. Então, essa é a realidade. Fugir disso não tem como. Agora acontece isso. O ministro da Saúde, com a sua equipe, está esclarecendo a população e o Bolsonaro vem com a forma milagrosa de que a hidroxicloroquina resolveria o problema. Não é assim. Do ponto de vista da ciência, não existe ainda a comprovação. E você tem efeitos colaterais, pode acelerar o coração, pode ter uma série de efeitos e com isso você faz o sujeito morrer por outras razões. E assim mesmo você não tem como conseguir fazer um tratamento numa situação dessas, né? Muito difícil. O Brasil está com um índice de mortes por 1 milhão de pessoas da ordem de 4 pessoas por 1 milhão. A Alemanha está com 31 pessoas por 1 milhão. Então, aparentemente, o Brasil está muito bom. Você compara com os Estados Unidos está com 50 pessoas por 1 milhão. Só que o número de testes no Brasil é ridículo. Você está com 296 testes, quando nos Estados Unidos está com 7.100 e na Alemanha 17.500. Por uma regra de 3, o Brasil, se tivesse os testes que estão em grande atraso no nível dos Estados Unidos, ele estaria com o dobro da velocidade dos Estados Unidos. E se tivesse o nível da Alemanha, ele estaria com 4 vezes mais a Alemanha. Você entende? Então é realmente uma coisa extremamente preocupante. Essa progressão das mortes, uma boa parte dessas mortes não está sendo captada. A gente está vendo o número de mortes, comparando com o ano passado, está crescendo muito. O mês de março já mostrou isso. E agora, crescendo por quê? Pelo coronavírus. Existe uma escalada quase que matemática nas mortes quando você não tem uma epidemia. Quando tem epidemia, o excedente em relação às previsões estatísticas, que são fáceis de serem feitas, o excedente é a epidemia. Não tem como brincar com isso. É claro que você pode atenuar e deve atenuar com os recursos do governo. O governo fazendo as transferências em níveis satisfatórios, em níveis razoáveis, a população consegue ter o recurso, consegue consumir, não fica forçada a ir para o trabalho porque está com medo de ser demitida. Então, há que tomar muito cuidado. Tem que seguir aquilo que a área médica fala. E isso está se tornando uma coisa bastante clara aos olhos da população. E essa turma que está indo agora para o trabalho, que cresceu muito agora nos últimos dias, logo, logo vai começar a cair em si. E aí eu não sei se vai ser muito tarde ou não, porque os riscos de contágio crescem exponencialmente, exatamente nesse momento de subida dos contágios na curva natural que todos os países estão enfrentando, tá bom? É isso aí. Um abraço.